Muito bem, estamos agora com 16 e 6 minutos após a atualização das notícias aqui na voz de Venâncio Comandala. Convido ouvintes a acompanhar o programa das multidões, programa Conexão, programa que esquenta com Luanda, cidade capital, de segunda a sexta-feira. E hoje nós estamos aqui a falar sobre a qualidade do ensino. Por isso é que tenho aqui em estúdio o doutor António Ilídio, a quem vou reiterar aqui as saudações. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado igualmente. Boa. E também estender aqui as saudações novamente ao psicopedagogo Félix João. Boa tarde. Muito boa tarde. Bem, e também aqui dar já as boas-vindas ao professor e jornalista Biju Afonso Soco. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, amado Ernesto Barlazal, para quem está a nos ouvir a essas horas. Também estender aqui os meus colegas do painel, Dr. Félix e também o Dr. Ilídio, né? Uma saudação para todos aqueles também que estão a nos ouvir a essas horas. Muito bem. Então começo mesmo já com o professor Biju, aqui nesta segunda parte. Eu questiono ao professor Biju, como é que nós estamos aqui em Angola, no que diz respeito à qualidade de ensino? Estamos bem? Estamos mal? Estamos mais ou menos? Onde é que nós estamos? Qual é a sua visão? Bom, é necessário aqui nós sermos honestos, não é? É preciso aqui a honestidade. Okay. Nós estamos a caminhar e, aliás, olhar aquele país de onde nós saímos, estamos apenas de aí 18 anos, praticamente assim podemos dizer de paz, se não estou aqui, a memória me traçou. Mas pronto, a nossa história é preciso vermos. Não posso dizer que já estamos muito bem, mas estamos aqui a afirmar os passos lentos, passos significativos. Já é uma realidade de ensino, não é? Porque noutra hora nós olhávamos ensino, pronto, para um qualquer que queria ter uma sala de aula, mas não com aquelas condições, não é? Com a habitabilidade para o estudante estar ali para poder aferir ou ter aquilo que é os seus ensinos, mas tem de trabalhar. Portanto, essa realidade está ainda naquela zona recôndita, mas dizer aquilo que é a capital e aquilo que é a província de Luanda e alguns outros arredores, posso assim dizer, já estamos bem, precisa-se fazer mais. É só olhar aquilo que é o número dos alunos que estão fora do sistema, cada vez está a reduzir. Está a reduzir por um esforço que o governo também tem estado a fazer. Pese embora esse esforço deve estender-se também naquilo, porque quando se fala de qualidade de ensino, para mim, coloco vários adjetivos, estão também na base nisso, estamos a falar o próprio professor, naquilo que é o seu salário. Portanto, há muitos fatores, não só na infraestrutura, não é? No ponto de vista que é a instituição, mas é necessário também olhar naquilo que é a formação, e aqui olhava muito bem, meus colegas já estavam a falar naquilo que é a formação do próprio docente em si, não olhava naquilo que é o estudante, mas também o próprio docente, das bolsas, enfim. Eu mesmo estou aqui a falar, sou daquele também que beneficiei uma das bolsas, aliás, até partilhei essa alegria, não é? Portanto, olha aquilo também que o executivo está a fazer, portanto, há aquela vontade, não é? Estender-se daqueles que precisam. Não é? O número é reduzido, temos procurado, ou seja, tem que se procurar aumentar mais, mas os poucos têm para poder também melhorar aquilo que eu ensino, na verdade, ensino de qualidade. Porque hoje muita gente pega o filho mandando fora por vários fatores. Vários fatores. Nós vimos hoje como é que o nosso Kwanza está a depreciar-se e, aliás, alguns não conseguem colocar os filhos nas escolas públicas, vão para os colégios e com essa metodologia, essa tendência que o próprio Estado ainda criou, das bolsas comparticipadas para os nossos estudantes, penso que tem estado a facilitar. Acreditamos muita coisa tem de se fazer mais, porque aqui a gente está no vídeo, está dizendo, aqui o professor Bijou deve estar aí a falar à toa, ou se calhar porque é dali, pronto, há aquelas classificações. Concordamos que tem de se fazer mais. Deixa só mandar um reto e aproveitar aquilo que o presidente tem estado a fazer, e olhamos como uma bandeira dele, não é? Olhar aqui a questão da saúde. Eu penso que a saúde deve acompanhar com a educação. Deve-se criar mais salas de aula para que tenhamos também, no futuro, quadros competentes para corresponder daquilo que é a nossa saúde, ou seja, termos técnicos de qualidade para servir as nossas unidades hospitalares, porque vimos as infraestruturas dos hospitais estão lá. Nós vamos chegar até esses outros pontos, vamos com calma, mas vamos agora olhar já para a questão do acesso às escolas. Vamos aqui olhar para isto.
Hoje em dia ainda vemos vários meninos com idade escolar na rua a engraxarem sapatos, num período em que deviam estar nas escolas a estudarem. Doutor Ilídio, como é que olha para estes tipos de fenómenos? Olha, é bem verdade. Mesmo aqui de frente à rádio, nós vimos que aí, acho que são dois ou mais miúdos que estão sempre aí a engraxar. Com idade escolar. Com idade escolar. E tantos outros que nesta hora estão aí com uma banheira na cabeça. É a nossa realidade. Mas, como dizia o Biju, esse número tende a decrescer de um tempo a essa parte, e há esse esforço titânico do governo no sentido de se colmatar de uma vez por todas com essa realidade. É um trabalho árduo que deve ser feito. Vamos pegar aqui 2 documentos, quer a Constituição de Angola, da República de Angola, como a Lei de Base do Sistema de Ensino, são claras. O ensino deve ser abrangente a todo mundo. E o ensino, ele é gratuito no primeiro ciclo. O ensino deve ser obrigatório, é laico, é democrático. Então, o ensino é para todos. E o primeiro ciclo, principalmente, é gratuito. A gratuidade do ensino recai no primeiro ciclo. Depois é que vem aqueles outros ciclos que deve haver aquela comparticipação. E há essa luta no sentido de conseguir se chegar a esse número. O nosso grande problema qual é? Insuficiência de sala de aulas. Isso tudo é face àquela razão histórica. Angola passou por vários períodos, estamos nessa altura a evitar esforços para aumentar o número de salas de aula. Tem sido feito construções de escola. Muita gente às vezes diz que constrói-se muito mais hospitais do que escolas, hospitais de maior amplitude com relação às escolas de 7 salas, mas acreditamos que nós havemos de chegar nas escolas que nós precisamos, que nós desejamos. Acho que é basicamente isso. Se não estamos bem quanto a isso, não estamos, mas temos evitado esforço no sentido de melhorar essa situação. Por isso é que o número de crianças fora do sistema de ensino tem diminuído de ano após ano. Agora, em função do número de escola, oferta, aqui é aquela lei de procura e oferta, não é? Não conseguimos ainda responder a 100% daquilo que é a procura. Por quê? Por insuficiência de salas de aula. Doutor Fefé, sim, bem, como é que encara esta realidade? Porque isto vem sempre à tona no princípio, não é? Do ano letivo, naquele momento das questões das matrículas, enfim, e as mães saem sempre à rua, não é? Os encarregados da educação saem à rua e dizem: o meu filho não consegui matricular o meu filho porque estavam a pedir dinheiro daqui e dali, enfim, o meu filho está aí na rua. E aquelas, como o Dr. Biju fez referência há bem pouco tempo, não é? Poder de compra, ou seja, o poder financeiro para muitas famílias decaiu. Correto. E alguns acabam por não conseguir colocar um filho a uma instituição privada, e uma vez que acesso à educação, ninguém pode escapar disso, não é? É certo. Pronto, nós já falamos sobre acesso à educação. A educação é um dos pressupostos que está plasmado no compromisso dos 11 compromissos com a criança, e que está até no artigo 4º. É importante que a criança teve que se beneficiar deste bem, mas infelizmente, conforme os colegas já acabaram de referir, não é insuficiência de salas de aula. Então há um grande problema nesse sentido. E veja também que, em termos de crescimento demográfico, a nossa sociedade é fértil, e então ano após ano, o crescimento é muito mais alto. Dizer que reduzir as crianças fora do sistema de ensino, eu que tenho conhecimento um pouco sobre a demografia do nosso país, eu digo que ainda está a nos faltar muito. Há muita criança fora do sistema de ensino e precisa-se fazer muito. Depois, há elementos que nós queremos aqui ressaltar, só que está em tema ou subtema a seguir. Exato. E se nós fazermos aqui a transversalidade, pensamos que já vamos matar o tema. Então vamos nas calmas. Vamos indo nas calmas. É isto. Há umas tantas perguntas aqui que eu gostaria de colocar, ou seja, vou colocar mesmo, não é? Sim. Sim, doutor. É certo que neste período de matrículas, todos nós sofremos, nós os gestores escolares, os encarregados de educação
os próprios alunos. Ok. Todos nós à procura de uma vaga. E, no entanto, veja que quem faz a matrícula, por exemplo, são as escolas. Muitas das vezes, as famílias não vão para a escola porque encontram dificuldades de como encontrar o diretor ou a comissão que foi constituída para matrículas. Recorrem, por exemplo, ao diretor municipal de educação. O diretor municipal de educação não é o indivíduo que deve fazer, que faz matrícula, Ok. mas as pessoas fazem ponte. Ora, vão para as administrações, ora, vão para... Quer dizer, no fundo, não era necessário chegarmos a esse ponto, se por acaso as escolas tivessem, digamos assim, à vontade, não é? E cada um procurava onde quisesse estudar e concurso que pretendia também fazer. Agora é preciso usarmos, estamos a viver numa situação de que as escolas são poucas e a demanda é muita. É preciso constituirmos, digamos, amizades com esta ou com aquela pessoa para conseguir matricular outro filho. Isso certo? É um atraso, isso não é certo. Okay. Isso não é certo e, portanto, o Estado, e é mesmo dever do Estado em construir escola, portanto, deve construir as escolas para o bem das crianças, para o bem do cidadão nacional, porque o nosso sistema de ensino aqui nos diz logo que o indivíduo, desde que tenha os 3 meses, vá para a creche, quando faz... aos 3 meses vai para a creche, que é o berçário, não é? Depois vai para o jardim de infância aos 4 anos, depois vai para o pré-escolar, 5, e aos 6 anos vai para o ensino primário e busca logo a palavra célebre de Jean Piaget que diz: dá-me uma criança de 6 anos, dar-te-ei um homem. Okay. Portanto, daí então progride e nós encontramos, digamos assim, interrupções nesse processo. Muito bem. O doutor fazia já o sinal, desculpe, professor. E veja lá que a tarefa da criança é estudar. Okay. A criança do adulto é trabalhar. Trabalhar e estudar. Mas o trabalhar e estudar pode ser pós-laboral. Mas hoje vimos também o contrário. Sim, pós-laboral. Hoje vimos o contrário. Hoje vimos uma criança, hoje estamos a falar nas províncias. Sim. As crianças hoje a substituem ao fazer trabalho de um adulto. Então isso está errado. Hoje, por aí... Nós não podemos inverter a pirâmide. Não, eu concordo. Sim. Dizer, hoje vimos o contrário. A lei, por exemplo, quando diz a teoria do Jean Piaget, é criança para depois transformar e trazer no mundo, ou seja, na sociedade, apresentar à sociedade. Mas hoje nas províncias, nós vimos isso ao contrário. Então estamos aqui para corrigirmos esse comportamento. Isso é que nós necessitamos e acredito é a razão que vocês meteram esse tema e chamar aqui os especialistas para falar e quem tem o poder de decisão para nos ouvir e colocar as coisas no seu devido lugar. Exatamente. Bem, doutor Bicho, só aqui para ajudar. Temos que ser sinceros, não é só nas províncias. Okay. Mesmo aqui nós temos essa realidade. Aliás, o exemplo é saímos nas províncias porque trabalhos agrícolas não, exato, maior número. Exato, mas o setor a agricultura familiar absorve o maior número. E aqui tem um outro elemento que seria fundamental, que é fundamental para tentarmos inverter esse quadro, que é a questão da merenda escolar. Okay. A implementação da merenda escolar de forma correta no ensino primário vai reduzir em grande este fenômeno e vai produzir frutos muito bons. Porque as famílias mandam as crianças para as hortas ou para as lavras, por quê? Porque é lá onde eles vão ir buscar para comer. Em casa não tem nada, então a mãe está aí à lavra, vai deixar o filho lá em casa sem nada, então leva também o filho consigo. Ao passo que se nós metemos na escola um copo de leite, um pão, que é para a criança comer, essa mãe, todos os dias antes de ir para a lavra, o que é que ela vai fazer? Vai depositar a criança na escola, não tanto pelo aprendizado, mas para conseguir sustentar aquela criança, e aí o fenômeno muda. Quando eu dizia que nós temos crianças na rua, em um número muito elevado.
São essas crianças. Esse é o maior perigo que nós temos aqui em Luanda, na capital. E o que é que essas crianças depois se transformam? Transforma-se num homem, mas só que é um homem com conduta desviada. Aliás, periga o setor, exato, o setor da educação é tão importante que o fenômeno de delinquência só está como está porque não se dá a atenção desejada para a educação. Eu, quando falava minutos atrás com relação ao acesso, eu me fechei muito naquilo que é o acesso ao primeiro ciclo. Okay. O Dr. Félix, quando falou de forma assim mais abrangente e é preciso que vamos aqui atirar também alguns pontos. A situação não é boa da procura e oferta. Tanto é que agora o segundo ciclo, o técnico profissional, e acredito que vai evoluir já também para o outro subsistema no próximo ano letivo, implementou-se os testes de acesso. Então, aquela questão de irem chatear o diretor municipal, ou mesmo até o diretor da escola, começa hoje a diminuir. Por quê? Porque vamos passar para um processo de inserção por meritocracia. Vai estudar quem melhor resultado obter nos testes. Mas isto não estaria a ferir, por exemplo, o que diz respeito a alguns artigos da Constituição da República? Não fere. Com relação a isso, não fere. E vou chegar... Também o mesmo acontece no ensino superior. Porque todos têm direito. Com o segundo ciclo não fere. Okay. Eu fazia menção àquela hora que a obrigatoriedade, a gratuidade do ensino é para o primeiro ciclo. É mesmo até a nona classe. Sim, o primeiro ciclo é que deve ser de caráter obrigatório. Exato. Daí para frente tem de ser... temos que optar mesmo pelo caminho que estamos a trilhar agora, que é meritocracia. Okay. Exato. Todos nós partimos de igual para igual, todos nós estamos a ser submetidos a teste. Os que melhor resultados obterem nestes testes, estes sim vão dar sequência ao ensino. Os que não, então vão se preparar que é para no próximo ano conseguir virem... Doutor Ilírio, estamos em presença de exclusão. Sim. Não, sim, porque estamos em presença de exclusão. Doutor Fefé, porque aqueles estudantes, por exemplo, que são bons, não é? Mas acabam por tirar sempre uma negativa em sala... nas provas, não é? E quer dizer que esses estudantes, sempre que forem fazer um teste, se reprovarem, então quer dizer que já não há sonhos para poderem continuar a estudar. Ok, eu quero só fazer aqui uma justificativa. Por que se coloca essa estratégia? É devido à demanda. Há poucas vagas, há poucos cursos técnicos. E então, para peneirar, utilizamos, digamos assim, essa estratégia. Okay. Logo, o processo de exclusão. Mas calma, não, é exclusão. Espera, não, vamos perceber quando eu... Isso é exclusão. Sim, é exclusão. Um aluno que está dentro do sistema de ensino, por não ter 14 valores e tiver apenas 10, não entra, porque não conseguiu 15 ou 16, esse fica de fora. Estamos a tirar fora do sistema de ensino. Sim. Estamos a excluir ou estamos a incluir? Estamos a excluir. Estamos a excluir. Bem. Portanto, o termo, no meu ponto de vista, é mesmo esse. É mesmo. Então, o ensino em si, de acordo com os nossos diplomas do Ministério da Educação, é inclusivo, onde entra o deficiente. Não importa a graduação da deficiência que este ou aquele indivíduo tem, o normal... Não importa o credo religioso, não importa. Tudo isso. Sim. Aquele que tem 10, 5 valores, todos devem estar inclusos. Por quê? Porque esse que teve 10 valores, é preciso fazermos um trabalho para que possamos dilapidar, não é pedagogicamente o mesmo, no sentido de que ele possa tirar... digamos assim, ou ter maior capacidade de ter uma nota superior. Porque muitas das vezes ele tira aquele 10. Provavelmente é uma situação que ele ontem passou sem jantar. Ou talvez ele, ao sair de casa para a escola, não é, subiu no táxi, alguém lhe aborreceu ou qualquer coisa assim. E ele fica logo, digamos assim, fora de si, e quando chega diante da prova, e sabe que a prova em si é um instrumento de ameaça. Sim. É um instrumento de ameaça. E ele já está aí com o objetivo de querer que tem que tirar positiva no sentido de conseguir passar de classe.
e se não conseguir, quer dizer que o indivíduo, quer dizer, a vida dele fica estrangulada. Okay. Então, pronto, diante dessa situação... Isso já é colocar uma barreira para... Então, o que nós queremos é que seja exclusão no sentido, aliás, inclusão no sentido verdadeiro, é criarmos as condições para a criança. E eu quando comecei aqui a falar, falei concretamente pelos 11 compromissos que o nosso país assumiu diante das Nações Unidas. Okay. E a Unesco, a Unicef, trabalha conosco nesse sentido para o bem da criança. E a criança tem que merecer isto, porque nós, enquanto adultos, daqui a pouco estamos em via de reforma, ou vamos estar na reforma. Quem tem que nos substituir são os nossos. A criança de nós hoje. é que temos que deixar esses legados. Imagine lá, se por acaso os nossos pais, os nossos mais velhos, os nossos tios, os nossos professores, se não nos trabalhassem, hoje estaríamos sentados aqui? Não estaríamos. Não. Então esse é um processo. E daí o adulto deve fazer um trabalho, não é? Que de facto deve ter deve ser, digamos, sequencial e puxar os que estão embaixo para cima, para estarem no topo, para conseguirem enfrentar os desafios. Okay. Porque é verdade que o nosso país, ele é jovem e o próximo ano, daqui a um mês, vamos fazer 50 anos, não é? De independência. É meio século. No entanto, estamos a fazer o balanço de tudo que nós já fizemos. É verdade que temos muita coisa boa. Muito bem. Carlos Balazar, só um pormenor aqui. Quando eu estava a defender... Aqui, não, vai já fazer isso. De quando defendia que não é exclusão, e eu vou me fazer perceber. Exato. Quando eu digo que não é exclusão. O processo de exclusão por si só já existe há muito tempo. Então, perceba quando digo, e espero que me percebam quando digo que não é exclusão. Por quê? Temos a exclusão que se tinha antigamente, que era aquela exclusão de corredor, e temos a exclusão com as devidas aspas, pelo meio dos testes, vamos tê-la por meio de testes. Não sei se conseguem perceber quando eu tentava defender que não era exclusão. Porque a exclusão já existia. Tá bom, podemos estar no fenômeno da prova que nada prova, mas por enquanto ainda é a prova que nós vamos realizar. Agora, a questão de que o ensino, de que o número de escola é insuficiente, sim senhora, já falamos aquela hora. Então, se partimos desse princípio, aí é que eu digo que não há exclusão. Porque se nós tivéssemos, só não teremos exclusão quando um dia, na Angola, daquele sonho da noite que ainda não dormimos, conseguirmos ter muito mais escolas do que pessoas para estudar. Aí sim não vamos ter exclusão. Ok. Bom, eu penso que de tudo quanto se falou, e eu estava a dizer que aqui concordo plenamente com o Dr. Fefé, na questão de exclusão, e é uma pura verdade. Realmente temos poucas escolas. E essas poucas escolas, optou-se o sistema, como dizia bem, então quem merece, não é? Meritocracia. Então, portanto, deve concorrer e aquele que tiver boa nota, obter-se. Mas isso praticamente já existia. Existia no ponto de vista aquilo que são as notas. Para ali, vou dizer que o próprio sistema educacional não confia naquilo que produz. Porque se nós já temos um aluno durante aquilo que é o plano curricular, consegue ter uma média, 14, aliás, feria-se devido a essas notas, esse segmento, e depois vai abolir que tem que submeter. E nós vimos também a nossa cidade, e aliás até a nossa própria realidade, que às vezes não é favorável para nossos estudantes. O Dr. Fefé aqui dava um exemplo concreto e é realista, que um estudante sai de casa e às vezes até o caminho para ir fazer um teste, é ligado, dizer, por exemplo, a mãe, a tia faleceu, esse menino não vai render. E isso aconteceram, muitos estudantes não conseguiram submeter o teste, porque um dia definido para todos, que ele não está em condições de fazer, porque tem uma situação de um tio, de um familiar, qualquer coisa aí familiar. Portanto, impede naquilo que é o estudante poder carburar e ter um bom resultado e entrar. E vimos alguns estudantes, aliás, até algumas instituições até compararam, um bom estudante, ao longo do ano, ou seja, naquilo que é o plano curricular, termina o seu ensino médio, ou então o seu ensino de base, mas para ir até a uma instituição média, ele não consegue entrar, aqueles que tinham ou não eram destacados, entram. Portanto, o próprio certificado está a dizer, alguém que tem 10 como média, ou 11, submete a teste e consegue entrar. Portanto, aqui temos que rever.
E outro sim para dizer, olhar aquilo que são os outros países, e é necessário fazer essa menção, porque olho na comparação como um método, o método de comparação é um método de estudo. Sim. Portanto, devemos isso fazer. Nós vimos nas Europa, outros países, mesmo até que aqui em África, não é obrigatório, ou seja, não é de caráter obrigatório. O Estado criar universidade, porque todos nós temos que ir para as universidades. Exclusão, então? Não é questão de exclusão. Não, isso não é questão de exclusão. Okay. O angolano tem de ter uma profissão. O engraxador que nós falávamos ali, está aí a engraxar o seu sapato, ele é importante, é fundamental em qualquer parte do mundo. Mas desde que ele tenha algumas noções básicas para lidar com a situação, porque nós vimos hoje, as pessoas percorrem as universidades com aquilo também, aliás, até o Dr. Fefé se calhar pode até desmiuçar bem esse decreto, que para ascender e ter bom salário numa instituição, para quem está empregado, tem de ter um nível mais alto e tempo de serviço. Muito bem. E tendo isto, vou já terminar, tendo este nível acadêmico mais alto e tempo de serviço, quem não quer ir para a universidade, mesmo para ir apanhar sono naquela noite, o doutor Fefé dar aula e ele está a dormir, e para no fim de tudo, pronto, não sei qual é o método que se faz, tem um certificado. E para ele não se importa, não quero esforçar. Portanto, temos que mudar também essa temática na questão do nível, porque o técnico também é fundamental. Nós vimos hoje os técnicos parece não ter validade. Nós queremos olhar mais nos currículos, qual é o... Não, é PhD, mas se olharmos em terra, às vezes até o próprio técnico, que só tem é mesmo técnico médio, mas tem aí a praticidade, passou os mapteces, enfim. Portanto, às vezes acaba por ser melhor. Ou então o PhD, naquilo que é questão de estágio numa instituição, está a ser conduzido por um técnico médio. Isso é uma realidade. Doutor Bijou, vou já terminar. Com relação para sairmos daquela questão da exclusão, para ver a importância da meritocracia. Disseste muito bem. Todos nós queremos estar sempre na melhor posição de categoria para oferecer o melhor salário. Exatamente. Vamos na universidade, vamos até a dormir, depois, no final, a falta de honestidade e de meritocracia que nos leva a isso. Porque se optar no mérito para cada um, o que é que vamos ter? Não vamos ter o dorminhoco da universidade também a ter um diploma. Ok. Não vamos ter o dorminhoco até obter um diploma. Não, é que eu estou a dizer, é que estamos a defender agora. É preciso que nós comecemos a optar a valorizar as pessoas pelo mérito. Isso não é exclusão. Doutor, como é que isso é feito? Isso? Como é que é feito? Mas há estudantes, vamos lá supor, ou seja, vamos lá para o ensino superior, há muitos estudantes que para poderem entrar para o ensino superior são submetidos a um exame, a um teste. Sim. Entram, mas infelizmente hoje em dia temos pessoas que frequentam a universidade, mas saem de lá sem competência. É aí que eu estava a dizer. Que nem sabe ler nem escrever. É aí que eu estou a dizer. Quando se colocar o mérito à frente de tudo, tu podes até entrar na universidade, mas não vai sair de lá. Uhum. Se sairmos é porque nós estamos a falhar em alguma coisa. Aí é que está o errado. Okay. E qual é a universidade que muitas das vezes os estudantes entram mesmo com esse tipo de teste? Nós sabemos. Porque há uma gama de universidades cujo o objetivo fundamental recai no comercial. Uhum. Estás aqui a falar das universidades privadas. Não é só privada. Calma. Não, com maior acentuamento. Temos uma realidade recente quando se fez esse estudo das universidades, na questão de enfermagem. Alguns cursos de enfermagem fecharam. Vimos também até a pública fechou alguns cursos. A questão do INARES, a acreditação dos cursos, vai um pouco além disto. É naquilo que são as condições que a própria instituição tem para lhe ser autorizado a administrar aquele curso. Logo não vamos ter a qualidade. Se a universidade não tem essas condições, pressupõe que disse que a qualidade de ensino pressupõe muitos fatores. Sim, porque se uma universidade não está capacitada para poder ministrar este curso, não tem condições, por mais que tenha bons professores PhD a administrar, não é completo. Isso recai naquilo que o Dr. Fefé já disse. Se nós vamos começar a entrar nos subtemas já, e aí há um subtema que é a infraestrutura, por isso é que nós estamos aqui até um cuidado. Tentar administrar. Vamos ainda sobre esta questão, acesso à escola, vamos olhar para a questão do acesso físico, não é? Mas eu começo com o Dr. Fefé questionando aqui, mas é uma pergunta que serve para os três.
Eu questiono aqui ao Dr. Fefe, a escola é acessível para as pessoas com... As nossas escolas, não é? Será que é acessível para pessoas com deficiência física? Estamos aqui a falar se contém rampas, elevadores, banheiros adaptados, porque há escolas que recebem quase todos, não é? Mas quando chega o momento, já não conseguem, por exemplo, dar solução a uma pessoa com deficiência física. Certo. Atualmente, todos os projetos de construção de escolas, não é? Já está cautelada a situação dos deficientes. Portanto, há sempre a construção de rampas e a construção da parte dos normais. Okay. É verdade que ainda, naquelas construções antigas, nós ainda encontramos, digamos assim, escolas sem rampas. E o deficiente, às vezes, é preciso ainda ser ajudado por um colega até chegar à sala. Mas, hoje em dia, a situação está a ser muito acautelada e porque nós... Isso até me faz lembrar daquele texto, acho que é da 4ª classe, né? O meu amiguinho Dito. Correto, né? Correto. E mesmo esse período que estamos aqui a falar, estamos nas 4ª jornadas da criança deficiente. E, portanto, estamos a comemorar, e não sei se é passar publicidade, mas no dia 5, nós aqui no Quilamba que temos escola especial, onde vamos realizar uma atividade, não é? E pronto, é sobre mesmo a criança deficiente, no âmbito das 4ª jornadas da criança deficiente. Portanto, essa situação toda está a ser acautelada. Okay. E acreditamos que, aos poucos, o governo também está a ouvir, digamos assim, os especialistas. Okay. E daqui a pouco pensamos que quando já estamos a falar das infraestruturas. Não como tal. Há muita ansiedade nesse lado. Não como tal, não é? Estamos assim, falamos aqui das rampas, okay. Não tem como não falar sobre isso, não é? Mas aqui a questão dos estudantes que apresentam, por exemplo, uma deficiência física. Pois. E porque vou já aqui também para o Dr. Ilídio, muitas mães ou encarregados de educação viram os seus filhos a serem rejeitados numa determinada escola por questões de deficiência física. Num país como o nosso, Angola, isto é bom? Não, porque o ensino é inclusivo. O pai encarregado da educação vai a uma escola matricular o seu filho e diz: olha, aqui não temos espaço para o seu filho, tem que procurar uma outra escola. Isso é uma realidade para o nosso país. Não é uma realidade. Não é a nossa realidade e, portanto, todos nós estamos preparados, estamos orientados para recebermos todo e qualquer aluno, e porque o nosso ensino é um ensino inclusivo. Okay, mas isto é agora, ou porque nós já tivemos acesso a várias informações que dão conta que alguns foram rejeitados. Olha, aqui não... Luanda? Luanda? Sim. Luanda? Não. Bem, eu não nos lembramos disso. Não meto a mão no fogo, não nos lembramos disso. E também, por outro lado, nós, na qualidade de especialistas da educação, somos pais, somos educadores, e somos tios, somos avós. Então, no seio da nossa família, esses elementos também existem, mas nós não usamos, digamos assim, a exclusão. Então, quando nós chegamos à escola, até preparamos os alunos para não usarem o bullying. No nosso tempo, o bullying chamava-se estiga. Sim. Então, nós ocultamos isso nos nossos alunos e vemos o colega como sendo um colega, respeitar, e porque se realmente ele está assim, ele não é culpado. E amanhã também, nós também podemos adquirir uma deficiência. Exatamente. A vida é feita de vários imprevistos. É isto. Mas volto aqui novamente para o Dr. Ilídio e depois vou para o professor Biju, ainda com a mesma questão. Pois, a diferença faz a união. Então, o ensino é inclusivo. Não pode ser, nem se aceitaria que fosse exclusivo em pleno século XXI. Por isso é que eu perguntei se é Luanda. E ainda que não fosse Luanda, a maior parte das escolas que estão a ser construídas agora, começaram a ser construídas com PIN, e até muita gente fala, são todas elas, falamos das famosas escolas de 7 salas. É impossível uma escola de 7 salas, uma escola rei de chão, não vamos aqui a falar, porque às vezes nem 7 salas só, mas uma escola rei de chão não ser inclusiva.
Nós não temos desníveis tão grandes nos portões, estou a dizer, ainda que não se faz uma rampa, nós não teremos desníveis tão grandes nos portões que impossibilita o acesso a cadeirante ou qualquer outro tipo de cidadão com aquela outra deficiência. Okay. Então, quase que não cabe muito essa teoria de que alguns foram rejeitados por não ter condições de mobilidade dos estudantes. Bom. Acredito que estamos longe disso. Muito bem. Professor Bijou? Bom, eu penso... Nunca vivenciou situações do género, desta natureza? Bom, na verdade não, mas devo dizer que hoje o Estado, ou dizer mesmo o governo, também está muito atento nesse quesito. Não só para os estudantes, mas também a nível do mesmo os professores, não é? Ou então funcionários, não é? Eu estou a falar concretamente do Ministério da Educação, estamos a falar da questão da educação, que noutra hora, esses candidatos que nem iam se candidatar para uma vaga, por exemplo, de professor, que não se olhava. Por exemplo, o concurso dos anos passados, ou então o último concurso, levou-se também em consideração esse quesito. Portanto, houve uma especialidade, ou seja, específico, essas pessoas, diminuído físico, enfim, portanto, tiveram um atendimento especial, não é? Agora, uma cota própria, até foi aqui, está de parabéns na altura, sendo o governador Manuel Homem, criou uma espécie especial para essas pessoas. Okay. Portanto, é muito bom e é valioso, mas é necessário, na questão, por exemplo, daquilo que é a instituição onde ele vai trabalhar. Tem que também levar em consideração. Foi bom ter aquele momento especial para essas pessoas, realmente são deficientes, mas a instituição onde ele vai trabalhar onde encontra-se grandes problemas. Porque nós hoje vimos que na questão, por exemplo, das guias de marcha, é necessário ter essa especialidade. Olha, vai para a instituição X, porque muitos desses têm trabalhado, por exemplo, no rede de chão, muitas vezes trabalham, ajudam aquilo que são as secretarias, enfim, uma instituição, por exemplo, que tem segundo piso ou mais dificuldade, que não consegue, por exemplo, o professor fazer o seu trabalho como docente. Portanto, então são distribuídas algumas outras cargas de trabalho. Okay. Só para terminar nessa mesma deixa, é uma pena naquilo que eu vivenciei, aliás, estava num processo de censo, e que aqui devo dar nota também, tudo tem a sua vantagem e desvantagem. A questão, por exemplo, dos testes que nós estamos aqui a falar, não é? Dos alunos para entrar no ensino médio, era necessário submeter, portanto, ter o primeiro contato. Para mim, nesse quesito, é bonito, tem essa vantagem, o primeiro contato, porque noutra hora, às vezes o filho ou o sobrinho está fora, não sei se é onde na província, os documentos estão aqui, o tio, quem que seja, levava esses documentos na instituição para fazer a matrícula dele e não sabia quem é a pessoa, se sabe escrever ou não. Portanto, nesta abordagem, nesse ângulo, aqui está de parabéns também. Pode-se ter o primeiro contato com o estudante, mas eu penso que este teste não seria o preliminar, ou seja, o seu todo para fazer o trabalho de apuramento. Tem que se ver também a sequência dele, daquilo que é o plano curricular, a nota que ele traz e fazer aquilo que é o balanço da nota que ele teve do dia, para encontrar o meio termo. Eu penso que isso devia ajudar. É mesmo duro ter um estudante que você não conhece e, às vezes, a instituição, todas as salas são no primeiro andar e você está a receber um estudante que você não sabe, às vezes é deficiente e as escadas não permitem com que os estudantes cheguem, mas você fez a matrícula dele. Portanto, são coisas que requerem também essa atenção. E questão do esparqueamento é fundamental. Hoje vimos as pessoas a construírem instituições de ensino privado, mas não conta com estacionamento, não conta com vamos lá chegar enfim, quando é nós preciso começarmos melhorar a falar das infraestruturas. Bem, ainda sobre este ponto, eu gostava de saber, mas eu trago aqui uma realidade, não é? Eu, por exemplo, vivi no Cazenga, ali nas imediações quase até que no carro. Eu fiz o ensino médio no Puniva de Panguila. No Puniva de Panguila, quer dizer que saía daí quase ao 14, não é? Aí ao 14, e ia quase todos os dias ao Panguila. Mas eu questiono aqui, não é? Vou questionar aqui, não é? Sobre esta questão de acesso à escola, porque não basta simplesmente ter acesso à escola, não é? Vamos aqui a questão da distância, mas eu questiono. Qual é a distância média entre as residências dos alunos
e a escola? Porque eu saía do caseca para o Isso é normal. para o nível isto será que isto é normal? Não, isto não é normal. O professor Bijou diz que é normal. Não, eu não sei se mas vou defender porque é normal. Mas vamos ouvir o professor falar, mas vou defender. Sim. Isto não é normal, porque cansa o aluno. Quando chega, já está fisicamente e psicologicamente cansada para receber a carga de aulas e quase que não assimila. E também é uma forma de abandonar o ensino. Portanto, este sistema era utilizado no tempo colonial, onde a escola só era beneficiada pela população branca. Então, eles construíam as escolas perto das suas residências para tirarem maior proveito, e o negro não conseguia porque está distante. Hoje, através da nova reforma educativa, há expansão de construção de escolas. E as escolas estão aproximando os bairros. Eu me lembro quando eu fiz o meu ensino médio, não é? Eu fiz no INEF. Eu quando fiz o segundo, o segundo nível, eu fiz no Ngolambande, segundo nível, terceiro nível, no Ngolambande. Eu morava aqui no Palanca. Quer dizer que era mesmo distante. Uma grande distância. Afirmativo. Hoje em dia, os meus filhos já estudam no mesmo município. Portanto, isso beneficia. Há maior rendimento porque está próximo. E daí dizer que na altura em que o moderador ia para o Pandila, quer dizer, era preciso ter coragem. É uma outra província. Outra província. E porque naquela altura mostrou-se que eras um bom aluno. Porque um mau aluno desistia. E dizer que, hoje em dia, por exemplo, muitos dos nossos alunos, tirando negativa, ele vê que é uma coisa normal. Mas, por exemplo, nós da nossa época, aqueles que têm amor por estudo, quando tira negativa, é uma questão de preocupação, quase que não come. É preciso preparar, é preciso o pai, o tio, preparar esta mesma criança. Tem amor pelo estudo, então deve se empenhar. Portanto, as escolas devem estar próximas das comunidades, não é? Para evitarmos, digamos, o abandono escolar, para evitar, digamos assim, o cansaço, enfim. E é verdade que nós, o engenheiro Elídio aqui tocou num elemento fundamental, que é a distribuição da merenda escolar. Mas ainda tem um outro elemento através do PAT 2. O PAT 2 está a inscrever alunos de bolsa de estudo do primeiro ciclo, da sétima à nona classe. Tem os cartões? Dos ambos sexos. Mas com maior probabilidade da menina tem bolsa e ainda tem um bônus igualitário, não é? Para quê? Porque elas que são mais fácil abandonar o ensino. Por quê? Porque são elas que têm gravidez precoce, são essas às vezes que fazem trabalhos de casa, cuidam os menores enquanto ele também é menor, os pais vão para a luta, enfim. Então, há essa tendência. Portanto, está-se fazendo esse trabalho. Quer dizer, há muito incentivo que o Ministério da Educação, nessa altura, está a aplicar no sentido de começarmos a resgatar isto que, de facto, era noutra hora, de ter uma construção de escola distante, na escola não haver comida, porque a comida é um elemento fundamental. E tudo o que estamos a fazer é com base na alimentação, é o social. E Sócrates dizia, primum vivere, dentro a filosofar. Primeiro tem que comer, depois é que ele tem a palavra. Portanto, deixa eu só justificar. Eu vou só justificar. Doutor Café, só para não fugir mesmo. Eu gostava aqui bem, para não fugir aqui do tema. Exatamente. Doutor Fé, eu concordo plenamente com aquilo que disseste, mas eu também tenho uma outra forma de pensamento. Sim, mas dizias que eu dizia que é normal. Vamos lá supor o seu filho viver no Quilamba, estudar, por exemplo, no Bengo. Daí mesmo. É muito normal. Deixa só lhe dizer que aqui o engenheiro Lídio falava muito bem daquilo que é a obrigatoriedade do Estado. O Estado tem aqui obrigações para com nossos meninos. Aquilo vai de pré, não é? Iniciação até sexta classe. Mas ainda não na classe também está na responsabilidade do próprio Estado ainda. Por isso é que é ensino fundamental. É com o Estado. Para esse tipo de estudante ou alunos, o Estado deve criar escolas locais. Escolas locais. Mas não é possível o Estado criar numa comunidade todos os cursos que nós queremos.
Daí é que eu dizia que é normal, eu quero fazer medicina. Na minha comunidade não tem medicina, eu posso deslocar a um outro município, onde pode-se fazer também intercâmbio de um outro município para vir para o meu município. Portanto, isto acontece. Por exemplo, daí eu estou fazendo, porque ele fazia menção. Não é isso que eu estou a discutir. Não, é isso que eu estou a discutir. Porque o Balazar dizia, fazia a 10ª classe, estamos a falar de ensino médio. Sim. É o ensino médio que ele fez a menção. Por isso é que eu fiquei atento e disse que é normal, porque naquele tempo nós saíamos daqui do Golfo para ir estudar nos Macaremos, não sei se enfim, portanto, à procura das mas o facto, às vezes aqui não é questão, não vamos lá muito para a questão da distância, é a questão também da vagas, deixa eu terminar, porque quando eu estava a falar aqui, o doutor Fefe não cortou o raciocínio. Eu não termino no raciocínio, está dentro das minhas palavras. Está bom, ainda está, é só para poder aqui enquadrar, não é? Eu, por exemplo, fui parar lá, porque aqui já não havia vaga. E o único local onde havia vaga... Por isso é que eu estou ali dizendo... daí é que eu estou... Vou só terminar meu raciocínio, também vou... Eu dizia que é muito normal, porque estamos a falar do ensino médio. Eu não permito e não vou aqui concordar que tenhamos um menino da 6ª classe ou mesmo 7ª classe, deixar o seu local, ou seja, a sua comunidade para ir procurar ensino. E nos casos, eu não concordo. Isto acontece. Sabias que no INGE há crianças que estudam no Zaire? Doutor, atualmente. Sabias que no Cunene tem crianças que estudam na Namíbia? Isso é que sabias que no Quando Cubango há crianças que estudam na Namíbia? Isto é que vamos continuar aqui a falar. O Estado tem que fazer, tem que assumir o seu real papel. Construir escolas exatamente da localidade. Daí o Estado tem que assumir o seu real papel. Agora, só para dizer que eu ter ensino médio numa outra localidade, porque é do meu desejo ir procurar aquela formação ou aquele curso, é muito normal, porque eu tenho como locomover. E outro sim, para terminar... E vejo fator idade. Aí também... Vejo fator idade. Exatamente. Questão de idade. Se o ensino médio é porque já tem 15 anos, 16 anos. Aí é outra coisa. Por isso que eu disse que está à procura de um curso que aqui não tem na localidade. Aí é outra coisa. É isso que eu defendo. É isso que eu defendo. Agora, deixa só lhe dizer. Eu aí também não concordo. Vou dar a palavra aqui ao engenheiro Elídio. Eu aí não concordo. Nós temos aqui os hospitais de raiz, como dizia aqui também o engenheiro Elídio, hospitais de raiz, que são municipais, muitas vezes representam municipais. Isso também que devia acontecer com as escolas ou institutos municipais. Eu quero fazer medicina, na minha comunidade, no meu município não tem, posso deslocar. E é recíproco, vai acontecer. Mas as escolas locais, as escolas primárias, enfim, é obrigatoriedade cada setor ter uma escola primária. E se nós tivermos isso, vamos colmatar muito. Eu pergunto aqui, qual é a distância, ou seja, média que um estudante deve percorrer? Não, eu falo de localidade. Não falo de localidade. Uma distância média. Não, a distância pode ser 1.000 metros, pode ser 500, pode ser menos de 1 quilômetro. Pronto, menos de 1 quilômetro. Vamos então aqui. Vamos lá tentar perceber isso. Não existe, eu desconheço um normativo. Não existe nenhuma norma. Para nós em engenharia tudo deve ser feito com base naquilo que são as normas, e não existe nenhuma norma que define que a distância a percorrer de um estudante é de X ou Y metros, quilômetros, seja lá que for. Não existe. Mas condições humanas é aquilo que nós já falamos, não é? Ainda que exista a velha máxima que quem corre por gosto vai muito mais longe. Não se aceita que no primeiro ciclo as pessoas estudem a 1 quilômetro de casa. Okay. Não se aceita, porque aí mesmo é aquela questão da obrigatoriedade do ensino. Sim. Nós temos que criar condições de forma que o primeiro ciclo seja feito a nível local. Agora, quando formos para o segundo ciclo, fundamentalmente naquilo que são as escolas de especialidades, sim, técnicas e outras, é muito, vamos admitir que é mesmo normal que se percorram distâncias. Aliás, por isso até é que nós encontramos já nesse subsistema de ensino os internatos. Então até é normal que alguém deixe a sua casa para ir viver o período letivo na escola.
Então, não é normal, aqui vamos meter, não é normal no primeiro ciclo, mas é normal que nos outros níveis isso aconteça. Por isso temos a questão da universidade. Há quem sai de aí também com um certo exagero, mas parece que não, mas há quem sai de Kwanza Sul, vem para Luanda para vir estudar. Sim. Aí é normal, porque é a universidade e é a especialidade que ele quer fazer. É impossível que numa região haja todas as especialidades. Ok, mas é aquelas situações que alguns saem das suas zonas de conforto e vão para outras localidades, e às vezes não é pela questão do curso em que esta pessoa quer fazer, não é? Mas é, por exemplo, as questões de vagas. Sim, essa também é uma realidade, porque eu tento aqui, não consegui, e se alguém me arranjar ali, eu vou para lá. Ok. Mas agora com essa questão, por exemplo, com os testes, e fundamentalmente com o pensamento de que o teste seja realizado todo no mesmo dia, num único dia, começamos a inibir algumas práticas. Ok. Então, aqui o que temos que fazer é o quê? É mesmo nos prepararmos. E nos preparar começa onde? Começa da base. Ok. Nós começamos de base, a preparação deve ser lá embaixo. E vamos começar a crescer cada vez mais preparados. E quando formos então submetidos naquele momento em que somos postos à prova, aí a nossa prova vai provar que, na final, nós estamos preparados para conseguir dar sequência naquilo que é a nossa vontade. Porque nós temos, mais do que não conseguir, temos que fazer aquilo que nos dá o conforto, aquilo que nos deixa à vontade. Ok. É basicamente nesse sentido a minha contribuição. Muito bem. Estamos agora com 16h57 minutos. Daqui a pouco o Venâncio Comandala vai atualizar novamente as notícias. Hoje Luanda com uma temperatura a máxima, não é, de 29 graus Celsius. E parece que aqui no estúdio está muito frio. Eu já não estou aqui a aguentar, estou já aqui a gelar. Então, estamos aqui a falar sobre a qualidade de ensino. E daqui a pouco a gente começa já também a falar sobre a qualidade dos professores. Em 3 minutos, antes de nós passarmos para a síntese informativa, eu gostava aqui de ouvir dos meus convidados, que é para falarmos aqui da qualidade dos professores, não é? O que é que vocês acham? Como é que os professores estão? Bem, os professores estão bem, mas que na verdade que os professores merecem superação. Ok. Merecem superação constante, formação contínua, porque o professor é uma lâmpada acesa. Ok. Quando na verdade não é submetido a seminários, não é submetido à superação, não é submetido a outros elementos para que de facto ele possa iluminar, então ele apaga-se. Okay. Portanto, a educação em si é dinâmica. E sendo assim, ele tem que estar constantemente a investigar, a formar-se. E muitas das vezes o próprio Ministério também deve criar condições para que os mesmos, não é, possam ter esta possibilidade de formarem-se ou mesmo superar-se, quer seja dentro do país e fora do país. Okay. Mas o que é que nós observamos aqui? O professor em si se preocupa ele próprio em aumentar o seu nível profissional e acadêmico. Por quê? Porque é que ele dá as valências para ter um bom salário e para aumentar a sua capacidade cognitiva, afetiva, enfim, tudo isto. Mas é preciso que haja um input do próprio Ministério. Okay. Porque um homem formado vale para a sociedade. Okay. Então, quando vemos que ele próprio é que luta, ele encontra, às vezes, impossibilidades e não consegue aumentar o seu nível acadêmico ou não consegue ter uma formação. Okay. Então, é preciso que haja. Não nos limitemos apenas que quando terminamos um trimestre, vamos fazer, digamos assim, seminários, refrescamento, treinamentos pedagógicos, administrativos, etc, etc. Não, também dá mesmo formação contínua. Isto é que é. E os institutos de formação de professores, os magistérios, os institutos... Doutor Fefé, vou interrompê-lo mesmo. Para nós. 3 minutos bem consumados. Exatamente. Muito bem. Sinal horário, são 17 horas em todo o espaço nacional. O Venâncio Comandala vai atualizar as notícias que norteiam o país e o mundo. E depois a gente regressa. Bem, já falamos sobre acesso às escolas, agora estamos aqui a olhar para a questão da qualidade
dos professores. Será que os professores angolanos têm qualidades? Vou ouvir aqui dos tanto do professor Biju quanto aqui também. Já falou, não é? Posso falar? Sim, não, mas eu quero começar com o engenheiro. Não, mas ele até se deu meu amigo, aqui não é questão de ser amigo, não. Aqui posso passar a palavra para o meu irmão? Vamos lá, nós celebramos há bocadinho. Doutor, funciona só bem o microfone? Celebramos há bocadinho, 22 de novembro, Dia do Educador. Dia do Educador, dos nossos heróis. Ok. Os professores são mesmo os heróis, são os combatentes da linha da frente. São aqueles que fazem revolução sem ter que provocar uma explosão no sentido laico da palavra, não é? Então os professores, a eles devemos tudo e muito mais. A questão é se os nossos professores têm qualidade ou não. Pois hoje em dia, muitos professores, há quem celebrou o dia do educador, mas é aquele que vai atrás de uma estudante, e aquele que está a abusar sexualmente uma estudante. Exato. Aqui vamos partir do princípio que a qualidade é um grau de satisfação daquilo que são os interesses que se espera com relação a um produto. Aqui vamos chamar o professor como produto. Okay. Nós temos os professores que nós temos na nossa realidade. Qualidade, temos professores com muito boa qualidade. Exato. E temos também os professores que são os professores. Não sei se consigo fazer-me entender, não é? Nós temos professores com qualidade. Agora, aqui há um grande problema, que é a questão da formação contínua. Okay. Nós temos muitos que não são professores, que depois acabam vivendo como professores no lado profissional. Ou seja, não passaram por uma escola de formação de professores, mas depois têm que se auto-adaptar como professores, somente imitando aquilo que são as figuras de referência que eles têm dos professores que eles tiveram. Então a estes vamos encontrar os professores com os problemas que têm. Por exemplo, nós pegamos um professor que se formou em engenharia e não lhe damos nenhuma superação, nenhuma agregação pedagógica, não lhe damos qualquer tipo de formação para professorado, vai ser área de o professor vai muito além daquela pessoa que chega ali com a matéria e que diz: professor, a missão nós temos os professores funcionam em grande escala para muitos cursos que estão a ser descontinuados. Aqui é importante que o Ministério pense em fazer com que o Instituto Nacional de Formação e Quadros da Educação deve começar a promover uma série de ações de formação de professores, refrescamento. Não basta apenas aquela formação que o professor recebe antes de começar o ano letivo, fruto das jornadas pedagógicas que as escolas realizam, onde lhe é dado um ou outro tema em 30, 40 ou 20 minutos. É preciso que se dê uma formação ampla para o professor. Okay. Então é preciso que se demonstre um pouco mais de interesse na figura do professor. E o professor também deve sentir que está a ser valorizado, mesmo até em termos de remuneração. Aí é que é um grande remuneração também é um grande problema. Aí é que é o grande problema. A remuneração tira a qualidade do senhor professor. Aí é que é o grande problema. Conforme ninguém pensa bem. Conforme ninguém pensa bem. Depois observamos a fuga de cérebros. Exato. A educação perde muitos quadros por causa deste item. Não, doutor Félix, a educação para muitos é um setor de transição. Afirmativo. É um setor onde eu fico lá até conseguir um emprego. Sim. A educação para muitos não é um emprego. É só, eu terminei agora a faculdade, então vou ficar aí para ganhar experiência, entre aspas, mas eu não à espera do emprego de sonho. Então logo encontro emprego, eu deixo a educação. Okay. E são crianças que vão começar a ficar com deficiência nessa e naquela disciplina. Como dizia, o professor deve ser mesmo muito bem remunerado.
É importante que um elemento que nós não falamos, devemos repensar o sistema da educação no seu todo. O orçamento da educação ainda está muito aquém daquilo que é o orçamento ideal, ou desejado, pelo menos. O ideal, então, a orientação é que seja 20%, né? A visão é que seja pelo menos 20%. Eu acho que nós estamos ali em 6 ou 6 pontos qualquer coisa em valores percentual. E esse valor é no Kwanza que está cada vez mais a ser depreciado. Então, o valor que a educação maneja para sustentar a educação é irrisório e não chega para nada. Logo, o professor não tem a valorização que se tem. Okay. Se não tivermos cuidado, ainda poderemos voltar naquele fenômeno das gasosas, que hoje é uma grande luta. Demos um passo significativo, mas muito grande mesmo. Uhum. Quase que hoje os professores já não vê esses professores ligados a essas coisas de gasosa, mas se nós não olharmos na questão da remuneração do professor com outros olhos, então podemos voltar a esse processo. Muito bem. Hoje, desculpa, hoje em dia, só ouvir o professor na classe dos professores, nós podemos encontrar professores de carreiras, quer dizer, já contamos. Okay. É o passo que deveria ser assim, porque a arte de ensinar é uma arte muito nobre, então deveria merecer muita, mas muita atenção. E, portanto, mas pensamos que o futuro talvez será o melhor. E aguardemos. Muito bem. Professor Biju, como é que te avalias? Te avalias em um excelente professor? Não, eu sou um excelente professor, atenção, okay. Tenho a minha responsabilidade e faço com amor e prazer. Disse várias vezes agora, disse várias vezes ao professor Biju que não existe nenhum comerciante que vende o seu produto e diz, olha, o meu produto está mal, hein? Não, mas quem deve, aliás, estou a falar aqui no microfone, depois eles vão ligar, sabe que é um sítio que você não pode esconder absolutamente nada. Muito bem. Faço bem o meu trabalho. Okay. Agora, mas aqui, bom, da verdade, devo aqui dizer que as pessoas não têm vontade. E as pessoas sabem, como aqui já se falou, não vou ser repetitivo, mas o bom da verdade, as pessoas não têm vontade. Mas vontade não têm vontade de poder exercer bem as suas atividades. Isso é verdade. Não têm vontade de poder fazer bem aquilo que eles sabem fazer. Porque está associado a muitos elementos, mas é muitos elementos. Aqui alguns colegas já avançaram, não é? Porque quando não há valorização naquilo que tanto a pessoa se imola bastante, sacrifica-se, não há esta recompensa, é complicado. O professor tem-se visto como se fosse um garimpeiro. Parece que, pronto, passa a ser o termo, o professor não é funcionário, o professor parece ser um colaborador. Então, isso belisca de tal maneira. Hoje estamos a ver os professores que ficam em casa. Há pessoas que ficam em casa, não têm vontade, aí vai para esta instituição que está para não ter falta demasiado, vou para lá. E não podia ser isto. O professor, se nós queremos, aliás, há um slogan do Nelson Mandela, a arma, se nós queremos ter a arma mais poderosa para combater o mundo, é a educação. E nós não olhamos isso como prioridade. Nós não olhamos a educação como prioridade. Há muitos elementos que estão na base que vimos ali, as pessoas a vandalizarem. Portanto, é falta de educação. Tudo tem que ter uma educação boa. E quem deve fazer é o professor. O professor parece retaguarda. Percebes? Nós vimos hoje o professor a percorrer distâncias enormes. Aqui falava de distância para o fator estudante. Também podemos associar a questão do próprio professor. Aqui devemos associar, portanto, interministeriais, né, ministério, fazer aqui uma correlação, então uma interligação dos ministérios. Por que não podemos encontrar o meio termo? A questão dos cartões, ou a valorização do próprio professorado. Já não há carteira, o professor não tem carteira em si, não há valor. Portanto, a falta dessa carteira é a falta de valorização. Okay. O professor podia estar vivendo, eu digo, o professor não pode ter melhor salário, como tem se dito. Não, porque é um trabalho nobre, de nobreza. Ser professor é aquela pessoa que tem de viver bem. O professor não pode ir procurar um chá de manhã ou, portanto, um leite, porque até hoje as escolas trabalham com giz, é preciso dizer isso. Giz ainda continua. O professor,
para tomar leite é um problema. Se já não tem... Mas isto é por vontade própria? Não, é questão de como é remunerado, é como ele é pago, o professor. E isso tira a qualidade do senhor professor? Claramente que tira a qualidade do próprio professor, daquilo que ele vai fazer. Mas é aqueles professores que, por exemplo, têm um salário assim considerável, não sei se digo se é certo, mas olha, assim... deixa-lhe dizer, vou lhe dizer, um PhD na educação, o salário não sai dos 500 mil kwanzas, ou mesmo até dos 400 mil e tal, não sai. Não chega também. Não chega. E depois vai professor ou turbo professor. Estás a ver? O professor, para manter a estabilidade, mais ou menos, é preciso dar 2, 3, 4 universidades. Okay. Vai para o E esse ensino também geral. estava já de Não rende. Não é rendimento. Você já não é professor. Você já não é professor. Beleza. Não é possível um PhD a sobreviver com menos de 500 mil kwanzas. Não é possível um PhD a sobreviver com 500 mil, mas nós vimos. Bom, há quem diga, não, são um ministério diferente, porque há ministérios que produzem. Eu sempre costumo dizer, faça a comparação, porque é um método de estudo. Comparação é um método de estudo, está ali, método de comparar, comparação. Mas não é possível, você encontra alguém que tenha a 10ª classe ou a 11ª classe, pronto, podemos até reduzir, podemos até simplificar até a 12ª classe, mas, que trabalha no AGT, que tem um salário de 1 milhão, não sei quantos milhões. Mas fora aqui a questão da remuneração, eu gostava que nós olhássemos também assim de uma forma rápida, porque hoje parece que o tempo não está a nosso favor, não é? O tempo está a correr tão rápido, mas eu gostava que olhássemos também para a questão daqueles professores, porque dia após dia nós ouvimos, olha, o professor tal abusou, recentemente houve um caso, não é, do professor, acho que é professor de geografia, uma coisa dessa, que abusou sexualmente uma estudante. Eu gostava que nós olhássemos assim de uma forma tão rapidinha, não é? O que é que leva, por exemplo, um professor a praticar estes tipos de ato, não é? Será que falta não também de salário? Não. É uma questão que nós aqui vamos partir do princípio. Vamos nos colocar no lugar do aluno e nós somos o professor. Que tipo de professor é que nós queremos ter? É o professor que nós temos que nos tornar. Quando nós conseguimos nos tornar naquele professor que nós desejamos ter, aí então vamos começar a ter o professor ideal. Agora, os problemas sociais, o professor também é um ente da sociedade. O professor também vive as dificuldades, as frustrações. Aqui foram muito bem levantadas, que se nós levantarmos demais, vamos começar a dar razão a alguns comportamentos menos bons do professor. Porque se nós começarmos a vitimizar o professor que não consegue ir, porque não tem o dinheiro para apanhar o táxi, porque quando chega no décimo dia, depois do pagamento do salário, o salário já acabou, já não consegue, já não tem comida em casa, já está frustrado, então vamos achar que esses comportamentos que depois aparecem, vamos começar a ver como sendo com um certo anormal, é errado. Esse professor que chega até o ponto de violar uma criança, esse é tudo menos um professor. Não serve. Esse não serve. Esse é tudo menos um professor. Esse não serve. Aliás, não é professor. O cidadão que viola uma criança, é alguma coisa que não funciona com essa pessoa. É uma pessoa que não está bem é uma pessoa anormal. Exato. Aí o problema é de saúde mental. Aqui vamos esquecer se é professor, se é cidadão. É alguém que necessita de cuidados mentais urgentes. Muito bem. Dr. Fefe, de uma forma assim tão rapidinha? Sim, bem, para dizer que a atitude deste professor é repugnante e dizer que este deve ser excluído do seio do professorado, até também mesmo repreendido na sociedade. Por quê? Porque, em princípio, ele é um pedófilo. E o pedófilo deve ser repreendido. E são atitudes, digamos assim, de ilicitude penal. Portanto, deve ir à barra do tribunal no sentido do mesmo ser repreendido, não é? Porque, na verdade, não fica bem. Aliás, o professor em si, e conforme na nossa intervenção, e quem toca nisso foi o colega Elídio, disse logo que comemoramos a 22 de novembro o Dia Nacional do Educador.
Então o educador é quem? O educador é pai, o educador é professor. Portanto, ele, com as qualidades que encarna-se pela profissão que ele tem, ele deve ser um exemplo, porque ele é que tem que mudar o comportamento da sociedade, é que tem que mudar o comportamento do aluno, enquanto ele próprio é que tem dificuldade de ser moldado, então ele não merece estar no seio do professorado. Portanto, está sujado a nossa carreira. E nós, como bons exemplos, dizem que não podemos nos autoclassificar, mas nós não nos autoclassificamos porque nós temos avaliação de desempenho. Naturalmente, estamos aqui inspirados a falar porque que somos bons professores, porque nós somos bem avaliados pelos nossos superiores hierárquicos e, em contrapartida, também estamos conscientes que nós damos bons exemplos para que muitos nos sigam. Nós somos modelos. Ok. É isso. Muito bem. Agora estamos já com 17, 25 minutos. Vamos agora olhar também para a questão da infraestrutura. Não falei. O professor Bugenta não falou sobre o comportamento de muitos professores. Não falei. Então tenha bondade. Bom, De uma forma assim tão rápida. de uma forma muito sintética ou então simples, dizer que esse tipo de pessoa não serve. E aqui o Ministério deve também assumir aquilo que é o seu trabalho, porque depois vimos esses processos morrem. Ok. Eu, como encarregado de educação, ver um filho, uma filha passar numa situação do gênero e que depois é defendido o mesmo professor, portanto amanhã voltará a fazer numa outra família. É preciso encontrar mesmo medidas, aqui o doutor Félix falava muito bem, encontrar medidas severas para podermos então penalizar no criminal essas pessoas que abusam das nossas filhas, dos nossos filhos, e portanto, o que tem acontecido nas instituições. Essa não é uma imagem para professores. Aliás, até tem beliscado aquilo que é a classe. E não podemos estar a continuar, nós aplaudirmos porque não é colega, nós vamos salvaguardar a imagem. Não pode. É necessário, as denúncias também devem estar feitas, porque senão todos nós estamos banhados na mesma água e ficamos, não, é colega do fulano, isso fica mal. Há uma cena, por exemplo, episódio que eu vi recentemente que aconteceu no Quilamba, numa das instituições. Portanto, aquilo foi uma vergonha para a classe. E, aliás, até justamente na data que se comemorava o Dia do Educador. Portanto, isto não fica bem. E até já vimos a primeira-dama, não é? Na primeira pessoa, a dizer que não vai tolerar casos do gênero. Até onde lagrimejou, numa abertura, ou seja, numa apresentação que fazia-se na televisão diretamente, ela não gostou, aliás, disse que vai continuar a acompanhar casos do gênero. Portanto, nós também como professores, diretores e não só, enfim, agentes da educação, devemos fazer... Vou interrompê-lo um pouco, deixa-se aqui ir ao encontro do Félix Lalo. Houve um acidente há bem pouco tempo aí no Quimbango. Félix Lalo, boa tarde, seja bem-vindo. Ora, muito boa tarde, Balazar, Ernesto, boa tarde também à audiência do programa Conexão a esta altura. Tal como disseste muito bem, respondo a esta altura em direto a partir do Quimbango, aqui mesmo, pronto à igreja quimbanguista, sentido Golfo 2, onde uma viatura das empresas de recolha de lixo tem estado a fazer a limpeza em determinadas zonas da nossa cidade. Colidiu com um mototaxista que a esta altura encontra-se morto, perdeu a vida mesmo no local, há pouco menos de 5 minutos. A Polícia de Trânsito já cá está também a criar as condições, estão aguardando também a chegada do Corpo de órgãos de defesa e segurança, tal como o Serviço de Investigação Criminal, a Polícia Nacional e também, segundo as informações a que obtivemos em instantes, de um responsável da empresa de recolha de lixo denominada Vista. Neste momento o ambiente aqui do Quimbango é apertado. Isto vai causando também a dificuldade das pessoas que pretendem trafegar a esta altura no sentido Golfo 2, Vila do Gameque e mais para adiante. Circula-se com extrema dificuldade porque o caminhão ainda encontra-se mesmo no meio da estrada, local onde aconteceu este acidente há pouco menos de 30 minutos. Lamentavelmente, o motoqueiro perdeu a vida de imediato no local, sem mais tempo para ser socorrido
ou ser levado melhor para uma unidade próxima de saúde. Está mesmo, neste momento, tal como aqui avançamos, debaixo do caminhão de lixo que as forças da defesa já vão criando as condições para remover o corpo do jovem, de aparenta ter aproximadamente 29, 32 anos de idade, que acabou por perder a vida neste local e neste exato momento. Félix, eu gostava... Félix. Sim, Malazão. Eu gostava aqui de perceber um dado. O mototaxista é que bate contra o caminhão? Não, o caminhão bateu contra o mototaxista. É aqui mesmo, depois da curva do Quimbango. Penso que o motoqueiro fez uma travagem repentina e o caminhão não foi a tempo de travar e não embater o mototaxista. Neste momento, está a chegar o Serviço de Investigação Criminal, SIC, para proceder também, ou seja, para fazer aqui o devido acompanhamento, que culminará também com a remoção do corpo de jovem que ainda se encontra mesmo aqui na estrada. Várias pessoas testemunharam, mas são céticos a falarem para a nossa estação e vamos continuar aqui a acompanhar o movimento. Qualquer momento poderemos voltar para mais detalhes. Boa tarde. Muito bem, companheiro. São situações que acontecem, não é, na cidade capital, e este penso que também é o segundo caso, não é, acontecer, se a memória não me atristala, coisa de menos de 2 meses, aqui também, junto a Pedonal, um mototaxista também perdeu a vida, e aquilo envolvia um transporte público, não é, se a memória também aqui não me esteja a ser madrasta, estamos aqui a falar de Macon ou Tecou, não é? Então, todo cuidado e pouco, conduzirmos com toda a prudência, muita calma, nada de velocidade, e depois disto que muito no mês de dezembro é o famoso mês do azar, não é? Não é mês do azar, às vezes nós é que nos comportamos mal. Bem, vamos então voltar aqui à nossa temática. Professor Bejulo, penso que ficou chocado todos aqui ficaram chocados com esta informação e depois da maneira como o Félix traz aqui esta narrativa. Pronto, então vamos dar sequência, porque daqui a pouco também vamos dar vez e voz aos nossos ouvintes. Vamos falar já aqui sobre a questão das infraestruturas, não é? Professor Bejulo, começo mesmo consigo. No que diz respeito às infraestruturas, às nossas escolas, será que é o certo que se vê? Bom, é o nosso modelo e das instituições. Eu penso que o próprio Ministério já é hora também de definir o próprio modelo das instituições. Há países que você consegue perceber em termos de infraestrutura, e aliás até quem é engenheiro civil sabe aquilo que é o arquitetônico, né, que apresenta, sabe que este modelo é uma igreja, esse modelo é uma instituição escolar, portanto nós podíamos optar. E aliás até aquilo que o modelo que digamos... Teríamos um modelo único. Um modelo único, exatamente, que podia diferenciar, não, esses são liceus, esses são tantos politécnicos, enfim, mas olhando o tempo colonial, tem um modelo. Sim, não, mas olhando, podíamos seguir aquilo que já é o modelo que nós tínhamos no tempo colonial, as escolas fechadas, estamos aqui a falar o Macarengo, né, famoso Macarengo, estamos a falar agora o liceu onde decorreu a atividade do 22 de Muito Iaquevela, portanto, vê aquelas estruturas no tempo do colônia, que hoje não temos, não sei se temos uma escola igual àqueles modelos. Portanto, devemos optar. É complicado ter um terreno, que agora até está ainda de parabéns, que não vai, uma instituição que foi inaugurado recentemente, não é? Aqui no Palanca. 8.021. No Palanca. Sim, o Soba Muniz. Portanto, é um modelo que podemos optar também para nossas instituições, primeiro até o primeiro ciclo, ou pelo menos até a 9ª classe. É um modelo muito bom. E, aliás, aproveita-se o espaço aéreo. Hoje vimos muitas escolas que não conseguimos aproveitar espaço aéreo. Olha, por exemplo, para uma instituição como o Pascoal Oval, aproveito mesmo, já que está aqui o diretor. Aquela instituição, aliás, olhando que é o município de Quilamba, que acha falta, estamos a falar aqui número de salas, podia-se ampliar, aproveitar o espaço aéreo. Portanto, a procura é maior. E pode-se aproveitar o espaço aéreo, mesmo aquele modelo que estamos aqui a falar sobre a Muniz, não é? Eu penso que está em melhores condições. Olhando, por exemplo, para a Pascoal Oval, pode-se ampliar, o terreno é tão enorme, mas encontrar aquele espaço ali, para aproveitar aquele número de sala que tem, portanto, tem que se trabalhar. E, aliás, o nosso executivo pode mudar aquilo que estamos a falar de uma instituição
de ensino médio, de ensino profissional. Portanto, hoje temos que formar nossos técnicos profissionais para corresponder. Hoje estamos a ver a falta de mecânico, portanto, a falta de esse desemprego que nós temos, esse desemprego, é falta de profissionalismo. Portanto, um estudante bem formado, acreditamos que também teremos muitos jovens empregados, porque falta também. Hoje abre um concurso público, tem-se dito no emprego, o jovem não trabalha. Muitos desses também nada sabem fazer, é preciso aqui sermos realistas. Nada sabem fazer, não sabem fazer absolutamente nada. Porque as políticas, devia-se abrir aquelas políticas de cursos técnico-profissional. Quando na classe, 10ª classe, tiver um curso, por exemplo, técnico, ou de 5, sim senhor, obrigou a viver a sua vida. Portanto, é necessário vermos isso. Terrenos existem. Muito bem, professor Bijou, estamos com os modelos devem ser trabalhados para termos um modelo único para nossas instituições. Muito bem. Deixa aqui ouvir então também o doutor Antônio a respeito desta questão de infraestrutura. Como é que nós estamos? Bem, não estamos bem. Não estamos bem. Vamos só ressaltar aqui que a infraestrutura escolar vai além da estrutura, né? Inclui o espaço físico, a estrutura, os recursos humanos, que acho que envolvem a escola. Então, tudo aquilo é que vamos falar que é infraestrutura. E no que diz respeito a isso, não estamos bem. Okay. Porque até também temos dificuldade de recursos humanos para atender a escola. Não há só dificuldade de professores nas escolas, também há dificuldade mesmo de recursos humanos, funcionários de outras áreas. Okay. O Bijou provocou, falando da estrutura da escola do Valo. Bem, é preciso também que nós observemos uma coisa. O Pascoal do Valo, no meu pensamento, não foi construído para ser um instituto, um politécnico. Só que em função daquilo que eram necessidades recuando no tempo, né, de 2002, não existia na zona, e penso que naquela altura o pensamento pode ser que era para depois crescer a estrutura, e infelizmente depois tivemos aquele período não bom, não gracioso econômico e financeiramente para o país, e aquilo ficou, né, 2002 era para ser uma escola de um outro subsistema, mas como havia aquela questão de pessoas que saíam do Palanca, continuavam a sair do Palanca para ir até o 1º de maio, que é para ir buscar o acesso ao IMIL, que agora é o IPIL, ou então para o IMEL, entendeu-se adaptar, que é para responder a demanda daquela zona. E inicialmente pensavam só na zona, mas depois também começou a ter aquele fenômeno. Até quem está no Zango, nós recebemos alunos que vêm dos Zangos, não é para falar dos Zangos, é dos Zangos. Vêm dos Zangos, 8.000, sei lá o que é, e vêm até o Palanca, naquela escola. É uma escola de referência, não é? É uma escola de referência. É aquilo que nós estamos a dizer, nós temos a escola que nós temos. Temos a escola que temos. É uma escola de referência, não muito naquilo que ela é em estrutura, mas é naquilo que ela produz. Okay. Em termos de infraestrutura não tem nada a ver. Em termos de infraestrutura temos que ser unânimes que não tem nada a ver. Até o cego vê. Agora, em termos daquilo que é o produto que sai dali, é uma escola de referência. Mas, engenheiro, não é isso que estamos a falar. Eu estou a falar na questão, já é hora de nós melhorarmos aquilo. Aí eu vou chegar até ali. Mas eu concordo consigo que já é hora de nós sairmos daquela... Tem bons frutos, e aliás, que estão a corresponder. Eu não sou do fruto daquela instituição. Só um pouquinho mal eu falar disso, mas nós, por iniciativa própria da escola, já concebemos projeto para ampliação e remodelação da escola. Já lutamos um pouquinho, lutar no sentido, não é? Com a administração local, não surtiu efeito. Tentamos ir pela província, não surtiu efeito. Na altura eu não era o diretor, eu era coordenador de curso de construção civil mesmo também. Eu participei nesses projetos que nós fomos fazendo, que é para ampliação da escola, porque nós temos lá muito espaço. Só não temos a capacidade que é para erguer, para fazer crescer a escola. Exato, então é isso que está nos faltar. Okay. E as escolas vivem com um outro grande problema no que diz respeito à infraestrutura. Uma experiência nossa não muito boa. Nós estamos com um problema com a ENDE na questão de orçamento. Nós temos o ensino noturno.
tem a ver também tem na questão dos custos da energia. Nós temos ensino noturno. E uma escola como aquela não consegue pagar a fatura que ainda nos passa com facilidade. E por você pagar um ou 2 meses e lutar para pagar outro, ele acha que você vai conseguir pagar 400 e poucos mil contas todos os meses na energia. Então são esses aspectos que nós temos que lutar para sair daquilo. Já negociamos, já falamos com a ENDE de várias formas. E pior ainda, às vezes te mandam lá um funcionário de campo sem educação mínima, chega ali, eu vou vos cortar a energia, quer dizer, mandar cobras de lagarto, mas é a escola que nós temos. Bom. Mas para a escola o vale está ali e nós vamos lutar. E quem sabe até que amanhã o governo pode olhar de uma outra forma, não é? Então temos lá muito espaço, tem lá espaço. As 12 salas naquele formato que é desperdício de local, mas enquanto nós não tivermos outras, temos que funcionar com aquelas que estão aí. Muito bem. Deixa também que ouvir o Dr. Fefé, mas é que chega mais uma mensagem do Félix. Ele diz que você que já conseguiu remover o corpo, mas o trânsito sentido Golfo do Quimbango está muito apertado. Não se recomenda a esta altura, não se recomenda ir no sentido Quimbango, não se recomenda. Dr. Fefé, de uma forma assim tão rapidinho. Bem, nós já falamos de... Mas eu também, daquele Dr. Fefé, eu gostava também de ouvir sobre se há transparência na gestão dos recursos destinados à infraestrutura escolar. Também gostava de ouvir um pouquinho sobre isso, não é? Assim de uma forma tão rapidinha, porque nós vamos ter aqui pelo menos 10 minutos que é para nós ouvirmos então os nossos ouvintes. Bem, em termos de infraestruturas, portanto, nós continuamos a reprovar. Por quê? Porque, em princípio, estamos diante de um projeto de expansão, de construção de escolas. E as escolas que nós observamos são escolas, digamos assim, que não respondem os desafios do presente nem do futuro. E também nós observamos material de construção obsoleto. Há escolas que são construídas com uma existência de vida, às vezes de 10 anos, 15 anos. Okay. Mas uma escola não deve ter apenas esse tempo de vida. E o Dr. Biju fez referência aí do Motuiaque Vela, que é um liceu Salvador Correia, onde foi construído no século XIX, não é? Século XIX, que hoje está aí, não é? A dar grande sucesso. Temos aí o Angola Mbandi está a ser reabilitado, o Angola Canine, o Ginga Mbandi, quer dizer, muitas escolas naquele tempo que estão a dar aqui sucesso, mas as escolas que estamos a construir, no prazo de 10 anos ou menos, a escola cai logo. Okay. Portanto, é preciso rever isto. E quando nós estamos a construir uma escola, já que estamos diante de uma população fértil, as escolas não podem ser mais uma de 12 salas, 6 salas. Okay. Devemos ter salas maiores, sim, e com material consistente de construção. E outra situação é olharmos a orçamentação das escolas. Porque você, quando construi uma escola, é preciso que haja política de manutenção. Mas não acontece isso. E aí depois caímos naquelas situações que os estudantes têm que trazer água, têm que trazer lixívia, não é? Lixívia, água por aí fora. Não pode ser assim. E vejas, se nós, os seres humanos, somos obra da natureza, para nós mantermos essa posição que nós temos, é porque nós fazemos manutenção. Okay. Não é? Tomamos banho, cortamos a barba, o cabelo, quer dizer, trocamos de roupa, nos alimentamos, etc, etc. Então, uma estrutura feita por um homem que é artificial, se não haver manutenção, em pouco tempo isso decai. Por isso, é preciso rever e dizer que, em termos de matéria de educação, pensamos que há muita coisa a se falar, mas agradecer esse vosso programa, porque trouxeram um tema muito, muito discutível e que, no fundo, não se esgota. E se daqui a bocado passamos a palavra àqueles que estão fora dos micros, então nós vamos ter ainda aqui um prato quente. Muito bem. Mas vamos esperar.
Muito bem, estamos agora com 17h43 minutos. Vamos então aqui dar abertura aos nossos ouvintes através do 948-08-7541. Já tem ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Mano Balagão. Boa tarde também a todos os convidados que estão no estúdio, Mano Biju. Irmão Orlando Silva. Irmão Orlando Simba, está tudo bem? Bom, pela graça de Deus é maior. E vocês também que estão lá Na no Santa Paz, estamos bem. Vamos embora, temos muito pouco tempo, vamos ser curtos e objetivos para nós darmos vez e voz também uns outros. Mano Orlando, como é que nós estamos aqui em termos de qualidade de ensino? Bom, a primeira que é o ensino em Angola tem desenvolvimento. Depende da qualidade dos próprios professores. Porque o professor, primeiro, ele tem que ter a ética e tem que ter a moral. O professor tem que ter a disciplina de respeitar o aluno também respeita o professor. Porque lá no Balazão, a educação de base ainda sai ainda dentro das nossas casas. Porque é por isso que o ensino para ter a qualidade depende da nossa capacidade, da nossa consciência. Porque quando nós temos matéria suficiente, e é desenvolvimento da própria a qualidade do ensino. Nós temos professores são violentados, bebem o mais, fica com os alunas a criar as amizades. Porque as próprias alunas também, aquelas que se trocam, a nota com o professor, porque são coisas reais que nós estamos vendo a resistir cada dia que passa, você escutar que o professor violou. Então, falta da ética e a moral é coisa que está a criar esse tipo de coisas. O Estado também não cria condições. Alguém que sai daqui para ir estudar no outro lado, mas onde ela sai, não sabe como que os alunos se comportam dentro de casa. É por isso que temos muita dificuldade. O Estado tem que criar condições. Nós temos dinheiro. Roubam mais dinheiro. Ok, Mano Orlando, muito obrigado. Muito obrigado. Mano Orlando, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Boa. Vamos aqui ao encontro de mais. Tem mais? 948-08-7541. Vamos aqui ao encontro do próximo ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, irmão. Muito bem. Tenho o prazer de falar com quem? Guzmão Quintuário. Guzmão, então diga lá, qual é a sua opinião? Como é que nós estamos em Angola no que diz respeito à educação? Estamos bem ou nem por isso? Neste contexto, não vamos falar que não estamos bem ou estamos bem. Por quê? O que originou tudo isto é a reforma da educação. A reforma educativa estragou muita coisa sobre o ensino. É onde perdeu a disciplina sobre os alunos e os professores. Na década de 80, nós tínhamos a ética. O aluno tem que respeitar o professor, mas nesse contexto, não tem aquela ética e profissional que os alunos tinham e os professores também tinham. Por quê? O aluno, naquela época, quando comete dentro da sala, tem que ser castigado. Para amanhã, tarde ou cedo, ele vai reconhecer o que ele cometeu. E o pai, quando ele chega em casa, vai lhe atuar, porque ele vai receber a informação do que ele está fazendo na escola. Mas hoje em dia, os alunos vão à escola, quando o aluno comete erro, o professor, quando intervir isto, o aluno vai vir falando encarregado, é o pai. O pai vai começar a falar sem sentido. Aí fez que acontecer várias vezes nesse contexto. Okay. O ensino perdeu o peso. Exige também professores que não são qualificados, mas querem ser professores. Enquanto que eu estou a acompanhar tudo aquilo que estão a abordar. Por isso que eu levantei essa tese. O que estragou o ensino é a reforma educativa. Muito bem. Obrigado, companheiro. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Tchau. Bem, a reforma educativa estragou a educação, segundo o nosso ouvinte. 948-08-7541. Vamos então lá ver se vem mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, eu tenho o prazer de falar com Antônio Caebo. Antônio Caebo. E Antônio Caebo é membro do lado do MEIA, não é? Muito bem. Então, Antônio Caebo, como é que nós estamos?
Qual é o seu contributo? Bom, na verdade, falar de qualidade de ensino em Angola, para nós, enquanto membros do MEA, é muito falacioso. Repara, Malazal, só o gabinete da vice-presidente da República, o seu orçamento anual é superior ao que o Estado gasta para a educação e para o setor social. Portanto, você repara que só esse elemento de perfil já nos dá uma clara visão, já nos dá uma clara perspectiva do que o nosso Estado, como é que o nosso Estado encara o ensino e a educação. Só para ter uma ideia, este ano nós temos cerca de 4 a 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. E toda essa questão não é isolada, tudo isso é propositado. As pessoas, o nosso executivo, não faz isso de forma isolada. Há uma tendência de negligenciar, de mercantilizar e menosprezar o ensino e a educação para que, pelo menos, aqueles mais pobres não tenham o sonho de transformar as suas vidas. Portanto, nós, enquanto movimento de estudantes angolanos, acreditamos que é muito falacioso falar de qualidade de ensino em Angola por conta mesmo do desprezo, por causa da insensibilidade desse nosso governo. Não é possível que, por exemplo, temos em pleno século XXI escolas sem eletricidade, escolas sem água. Hoje mesmo fomos visitar uma escola que ainda levou os cabos de energia porque não paga corrente elétrica. Portanto, é um conjunto de problemas que vão multiplicando-se dia após dia, de forma propositada, de forma bem arquitetada, para que os filhos do camponês, o filho do mecânico, o filho do professor não continuem a sonhar. Portanto, Balazar, é muito importante para dizer, não é? Mas o programa não podemos monopolizar. Um bem-aja assim, um bem-aja a todos os convidados, sai o meu professor CC e PT, e um bem-aja também a todos os nossos rádios ouvintes. Bom, Antônio Queia, um grande abraço, estamos juntos. Bom, membro do MEIA, não é? Isso é... Estamos embora, estamos com 17h51. Só vamos atender a mais 2 ouvintes e vamos retirar ninguém, vamos embora. Alô, boa tarde. Attention, please. Boa tarde, meu digníssimo jornalista, extensivo ao vosso auditório da rádio que também é nosso. Muito bem. Investidor, vulgo Teacher Jeremias, a partir de Viana. Teacher Jeremias, a partir de Viana. Então, Teacher, qual é a sua opinião? Qual é o seu contributo? Ok. Pronto. Assino embaixo com o 20 bens dele. Eu acho que o setor tem que se investir muito no setor da saúde, da educação e da agricultura. Estes setores são fundamentais para a base do desenvolvimento de qualquer país. E é se nós olharmos no orçamento do Estado, vamos perceber que nestes 3 setores não se dá o verdadeiro valor que o Executivo queria dar. Tenham dito, Balazar, estamos. Um grande abraço, companheiro. Um grande abraço. Bem, estamos com 17h52, já estamos mesmo bem perto, não é? Para nós colocarmos um ponto final, é a primeira edição da semana e deixa aqui atender ao último ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde a todos. Eu sou Euclides Grego e estudo no Instituto Politécnico do Cazenga, estou no 3º ano. E tem um problema que ocorre sempre no Instituto, é que os professores até parecem que não recebem salário. Hoje mesmo, a gente teve uma aula na sexta-feira do professor de inglês. Ele cobra a falta a 1.000 kwanzas, uma falta a 1.000 kwanzas. Então, os colegas estiveram revoltados com a situação, decidiram optar pela justiça, né? Alguns colegas fizeram vídeo, mandaram pelo WhatsApp do grupo como forma de debate, como é que seria. Só que o professor ficou revoltado. Então, selecionistas que fizeram o vídeo e ele diz que ninguém vai defender porque o que eles fizeram é errado. Eu tenho um vídeo, mas eu acho que o que eles fizeram não foi errado. O professor estava a extorquir os colegas, ele pede fascículos, cada fascículo custa 2.000 kwanzas,
Isso é uma denúncia pública. Isso é uma denúncia pública. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Alega e dizer que todas as sextas-feiras você tem que fazer presente na aula dele com 5 kwanzas para fazer a cópia do que ele vai trazer. Okay. Então, que a gente já paga 2.000 kwanzas para ter acesso ao fascículo. E os 100 da cópia para quê? Como é que a gente paga 1.000 kwanzas por uma falta? Se as faltas fossem pagas pelo Estado, não seria no banco. Onde é que vai os nossos 1.000 kwanzas? Agora que o professor ameaça, faz ameaça, ninguém fala nada. Então uma rede de... É uma facção. Tá se bem. você conversa com aquele conversa com aquele, no fundo quem sai prejudicado somos nós como alunos. Agora eu que não estou nessa situação. Mas, companheiro. Vejo os meus colegas. Alô, consegues ouvir? Companheiro. Já bateu a porta da direção que dirige a instituição? Sim, já. Qual foi a informação? Nada de sucesso. Mas recorda-me só, Politécnico do Cazé, é isto? Sim, Instituto Politécnico do Cazé. Ok, Instituto Politécnico do Cazé. Está bem. Um grande abraço, companheiro. Tchau, tchau. Tá bem. Oh. Tchau. São situações, não é? Temos apenas 4 minutos, que é para nós olharmos sobretudo para este problema. 4 minutos apenas, não é? Quer dizer que temos aqui 30 segundos ou 1 minuto para cada um, que é para nós irmos embora. Ok. Doutor Perfeito, começas? Portanto, esta é uma denúncia pública. E, portanto, disse que já bateram à porta da direção de escola, então possam se dirigir à direção municipal de educação. Isso é muito recorrente em várias instituições. Sim, então façam isso. É com denúncia que nós podemos corrigir várias situações. Portanto, essa é uma denúncia, podem recorrer para lá. E a outra questão do segundo interveniente dizia que a qualidade de ensino em Angola baixou devido à reforma educativa. Põe em consideração que as reformas, a educação é um instrumento do Estado e, portanto, o Estado merece fazer reformas tendo em conta também as políticas, a situação, digamos assim, política do país. Disse ele que na década de 80 o ensino era desta forma, agora nessa altura de outra. Na época, ou na década de 80, não é? Portanto, a educação era inclusiva para o Estado, não é? E era partido único. Depois de 31 de maio de 1992, quando se assina o Acordo de Paz e dá lugar, em 1992, de 28, 29 de setembro, Doutor Perfeito. Sim. Vamos correr com o tempo, não é? Correto. Então tem que haver reformas, porque é multipartidarismo. Muito bem. Deixa aqui ouvir o engenheiro António. Acrescentamos aqui um aspecto. Até as nações cujos índices de educação estão muito em cima, as reformas existem. As reformas não podem ser vistas como um mal. Agora, se a nossa reforma não é feita, talvez é porque não se aplicou da melhor forma. O ensino não está fixo. E as tendências, aliás, o ensino tem que acompanhar aquilo que é a dinâmica do progresso da vida. Muito bem. Então, mas eu aproveito de colocar aqui uma pergunta tão rapidinha, mas eu gostava também de uma resposta rápida. Como diretor de uma instituição, um professor que acha tal como o ouvinte relatou aqui, qual seria a posição do senhor diretor com relação ao professor? Instalação de processo. Primeiro vamos ouvir o professor. E está claro, aliás, o ouvinte foi um pouquinho mais além. Ele não falou só desse professor. É preciso que viajamos nas entrelinhas. Deu a entender que é um procedimento recorrente. Então, aí o que tem que se fazer é mesmo, tem que se tomar posicionamento duro. É preciso que a direção tenha uma linha dura. O técnico está aqui já me fazer sinal que é para conseguir, então. Doutor, mas de uma forma tão rápida para nós irmos embora. Bom, eu penso que é uma denúncia pública, já está feita. Eu sei que os homens competentes estão a ouvir, tomaram boa nota, não é? E quando eu estou feliz, tem que ir para o Ministério da Educação. Pensei que é o Ministério do Ensino Superior, que deve competir. Ele fala aqui de uma universidade. Não, Instituto Politécnico. Instituto Politécnico. Então, pronto, é uma denúncia ao Ministério da Educação, penso que está atento.
É preciso colmatar isso, porque senão há muitas situações das escolas que se calhar não chegam à vista do próprio Ministério. É preciso mesmo, como tem-se dito, não é fiscalização, nós falamos expensão. Expensão deve funcionar. Portanto, é esse trabalho que a senhora Mariazinha deve fazer. Não é vai estar lá muito a concorrer com os diretores, enfim. É esse trabalho que deve sim fazer. Muito bem. Meus senhores, quero aqui agradecer pela vossa presença. Já sabem que a casa é nossa. Queremos contar convosco nas próximas edições. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Assim também estamos a colocar um ponto final e este programa contou com a coordenação de Matos Cosseng, supervisão de Acácio Malungo, técnica da emissão final de João Miguel Zoa, controla mais de 156 botões desta consola de rádio, Luís Neto. Realização, produção e apresentação foi do vosso companheiro de estrada. Mbala Zau Ernesto é o meu nome. Fiquem todos pela graça de Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos na mesma hora e na mesma frequência e também a transmitir através da TV Mabuí. Tchau, tchau.